Olá pessoal, se você ainda não me conhece, meu nome é Juliano Broge, eu sou professor de Física e nesse vídeo eu vou resolver uma questão que um aluno nosso enviou lá pelo nosso grupo do Telegram, o Gabriel, pedindo para que eu resolvesse, para que eu auxiliasse na resolução da questão, e eu achei interessante fazer um vídeo para postar aqui no YouTube para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação, já que é uma questão que apareceu na prova do CESP-Sebrasp, que é a mesma banca que organiza as provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que é o nosso foco principal aí, né, o que eu tenho trabalhado com maior intensidade nos últimos anos aí, apesar de eu já ter trabalhado bastante também com pré-vestibular e outros tipos de preparação para concurso público, mas estou focando nesse momento justamente na resolução de questões para a prova da PRF, tá? Lembrando que quem consegue resolver esse tipo de questão também vai conseguir resolver questões para, por exemplo, Enem ou vestibular, porque o conteúdo é o mesmo. O conteúdo que aparece lá no edital da PRF é conteúdo do ensino médio, portanto, você consegue se virar aí. Tá? Então vamos direto para a questão, na sua tela aí que vai aparecer. A questão diz assim, ó. Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases. Na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado por 10 segundos, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km por hora. Na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 segundos, tendo sua estrutura sido danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando que o módulo de aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. No intervalo de 10 segundos iniciais, a força resultante média sobre o automóvel foi superior a 1000 newtons. Vamos às informações que ele colocou. Ele colocou que o automóvel tem uma massa de 900 kg. Então você já anota lá a massa desse automóvel. Além disso, ele também falou que ele vai ser acelerado durante 10 segundos. Tá? Durante 10 segundos. Então tem um tempo ali de 10 segundos. Falou que a gravidade, que é para considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o que é tranquilo para a gente, normalmente já usamos mesmo, mesmo que não seja indicado. E ele diz que ele vai atingir a velocidade de 36 km por hora. Tá? 36 km por hora após esses 10 segundos de aceleração. E um outro detalhe que ele coloca ali também é que esse automóvel partiu do repouso. Então, se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. E a velocidade final, antes do choque lá, do choque com bloco de concreto, são os 36 km por hora. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de V0, que é 0 km por hora, metros por segundo, porque nesse caso a gente não tem diferença, certo? Então, são os valores que nós temos aí. A massa do automóvel, o tempo que leva para ele acelerar de 0 a 36 km por hora. E a pergunta, o que a questão coloca para a gente é assim, no intervalo de 10 segundos iniciais, a força resultante média sobre o automóvel foi diz lá que é 1000 newtons, e a gente tem que saber se foi realmente 1000 newtons. Tá? Então como que nós faremos isso? Nós temos duas alternativas aqui. Veja que nós não temos a aceleração. Tá? Então, qual é a saída para esse tipo de questão? Tá? Onde nós temos a força? Isso quando quem é meu aluno e assiste as minhas aulas nos nossos cursos lá, uma coisa que eu falo muito é sobre a segunda lei de Newton, que ela faz um link entre a dinâmica, e a cinemática. Tá? Porque é justamente a força que faz essa velocidade mudar, por intermédio da aceleração. Tá? Então nós temos duas situações aqui. Como que eu vou descobrir essa força que o cara está pedindo aí? Tá? Através da segunda lei de Newton, que é a famosa fama. Tá? Força igual a massa vezes aceleração. Beleza? Então, a força que eu preciso descobrir é essa grandeza aqui, tá? que é o que o exercício está pedindo para a gente, é o que a questão está pedindo para a gente. A massa, veja que eu tenho 900 kg e está no sistema internacional. Tranquilo. Então, o que eu preciso? Eu preciso da aceleração. Tá? E como que eu vou descobrir essa aceleração? Como aqui é um movimento variado, porque a velocidade mudou, vai ser usando uma das equações do movimento variado, que são 3. Equação das posições, equação das velocidades e equação de Torricelli. Tá? Neste caso, como nós temos a velocidade final,
velocidade inicial, o tempo e precisamos da aceleração, a equação que nós podemos usar é a equação das velocidades. Tá? A equação das velocidades, para quem não lembra, V igual a V0 mais A vezes T. Tá? É o famoso vovô mais atraente, o macetinho para lembrar dela lá, tá? Vovô mais atraente. Como que eu sei, professor, que eu vou usar essa forma? Pelos elementos que foram fornecidos a você. Tá? Como ele não falou de posição aqui, nem de deslocamento, a gente não pode usar a equação das posições, nem a equação de Torricelli. Tá? Inclusive Torricelli mais quando não temos o tempo, né? Inclusive aqui a gente tem o tempo também. Então, como eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final e tenho tempo, eu consigo descobrir a aceleração. Descobrindo essa aceleração, eu volto para a fórmula da segunda lei de Newton, descubro a força e mato a questão. Tá? Então, a estrutura que você tem que entender primeiro é isso. Agora, é substituir direitinho e não errar na matemática básica. Tá? Um último detalhe aqui, antes de nós fazermos a substituição, é quanto às unidades. Veja que a unidade de velocidade aqui, ela está em km por hora. E isso não é a unidade do sistema internacional. E a força na questão foi dada em Newton. Newton é a unidade do sistema internacional. Então nós temos que mudar essa velocidade aqui de km por hora para metro por segundo. Para quem já assistiu minhas aulas também, já adquiriu nossos cursos, lá eu explico muito, falo muito sobre isso, né, como transformar de km por hora para metro por segundo. Basta dividir por 3,6, é uma regra prática que nós usamos nesse tipo de situação. Tá? Então esses 36 km por hora aqui, se nós dividirmos isso por 3,6, vou trazer aqui para baixo, tá? Essa velocidade final vai ser 10 metros por segundo. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Dividindo por 3,6, que é uma regrinha prática que a gente vê lá na parte de conteúdo. Agora sim, posso fazer a substituição lá. Então, velocidade final, 10. Velocidade inicial, 0. Aceleração é o que eu quero saber. E o tempo, 10. Tá? Veja que esse 0 mais alguma coisa não muda nada ali, então é só 10A. Né? Então eu tenho 10 igual a A vezes 10. Né? Porque mais 0 não faz diferença. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 10 igual a A. Portanto, essa aceleração aqui é 1 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional, tá? Metro por segundo ao quadrado, aceleração. Metro por segundo, velocidade. Beleza, descobrimos a aceleração. Só substituir aqui. Força igual a massa. 900 vezes aceleração, que é 1. 900 vezes 1 é o próprio 900, só que agora newtons, né? Porque eu estou calculando uma força. Força no sistema internacional se mede em newtons. Então está aí 900 newtons. E a questão falava que foi superior a 1000 newtons. Né? Então, 900 newtons é superior a 1000 newtons? Não. Portanto, alternativa errada. Questãozinha errada. Aí você ia lá e marcava errada e acertou essa questão, fechou, tá tranquilo.